Bom, então, a semana passada, a gente deu uma introdução do sentimento, mas a gente viu que tem muita coisa para a gente poder chegar à compreensão do sentimento. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai começar passo a passo, tentar entender como é que a gente chega lá na construção do sentimento, para que aí cada um possa avaliar em si como é que está estruturado então o pensamento e o sentimento. Então, lá no capítulo 11, que é amar o próximo como a si mesmo, o item 1 diz assim, ó: os fariseus, tendo sabido que ele calara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer esta pergunta para o tentar: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Então, na verdade, a gente percebe que o convite é amar. Então, amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Então, quando a gente vai agora tentar estudar e entender sentimento, a gente vai ver que dentro da lei de amor, ele coloca o amor como sentimento por excelência. Todo mundo fala do amor, né? Na verdade, eu acho que a gente já falou muito se eu te amo na vida. Mas quando a gente para e pensa, a gente sabe exatamente o que é amor. A gente se sente amado. Vocês estão brincando, tá? Não? Não. Eu pensei. Bom, porque senão a gente fica sem essa noção. Porque quando a gente lê o enunciado da lei, não parece que é fácil. Ó, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Não é tranquilo fazer isso? Pelo menos falando assim, não parece que é fácil. Agora, na prática, é fácil ou é difícil? Vamos dizer que em algumas situações a gente acha que é impossível. A gente fala, sem chance agora de dar certo. Então, o que é difícil nesse amor? A gente já ama alguém? Sim. Sim, tenho certeza. Olha lá, tá vendo? Ó, sim, agora a gente tenta. Acho que estamos treinando. Estamos treinando. Então, o que mostra isso? Que na verdade a gente não sabe exatamente do que é que a gente está falando, né? Então, é uma construção, na verdade, que a gente vai fazer até para compreender o que é esse amor que a gente tanto fala. Porque a gente fala, mas a gente não tem ainda uma definição do que é isso. Então, nós vamos ter que construir juntos. Então, no mesmo Evangelho, a gente avançando os itens, ele vai então definir a lei de amor. Que é isso que a gente vai agora tentar trabalhar. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu início, o homem não tem senão instintos. A gente já sabe o que é instinto. Quem sabe o que é instinto? Eu escutei já, agora que eu perguntei, acabou a resposta. Quem sabe o que é instinto? Eu medo de errar. Então, porque assim, ó, se a gente quer entender o sentimento, nós vamos discutir o amor. E aqui a gente falou que no começo é só instinto.
e que o sentimento é esse instinto elevado, à altura do progresso realizado, o que vai acontecer se eu não souber o que é instinto? Eu vou discutir uma coisa que na verdade eu não sei do que está falando. Aí fica igual umas situações que às vezes eu ouço a pessoa falar assim: ai, a palestra foi tão linda, né? Falou de quê? Eu não entendi nada, mas achei tão linda. Então, eu achei legal, é bonito ele que falou, mas do que ele falou? Eu não sei falar, eu não entendi muito. E agora a gente precisa começar a entender isso. Porque se eu for entender como é que está estruturado o meu sentimento, se eu não entendo como é que ele começa, eu também não vou conseguir discutir isso. Então, nós vamos junto tentar entender essa colocação, esse instinto, né? Para a gente entender o que é esse sentimento, que é o instinto lá na altura do progresso realizado. Então, vamos continuar. Bom, então, instinto. Mais avançado e corrompido só tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Feliz aquele que ama, ultrapassando a sua humanidade. Ama com amplo amor seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Eu coloquei esse item até aqui, apesar da explicação ser muito mais longa, porque eu só queria ver se o que eu imaginei é verdade. Ó, quando a gente chegou aqui, ó, a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Quem entendeu alguma coisa? Alguma coisa, não é nem tudo, é alguma. Porque, ó, ele falou que a lei de amor substitui a personalidade. A gente consegue entender isso? Então, agora é isso que foi de propósito essa parte. Porque na realidade, se a gente não começar a usar o Evangelho como um livro de estudo, a gente não vai mais conseguir entender nada. Porque ele está colocado há muito tempo. Mas eu ainda tenho dificuldade até para entender o que é essa coisa que ele está falando da personalidade. A gente fica imaginando o que vai ser. Mas aí ele falou que vai substituir a personalidade. Nossa, aí eu já não entendi lá no começo exatamente o que ele tinha falado do instinto. Aí corrompeu alguma coisa para virar sensação. O que aconteceu com esse item? Ficou incompreensível. Só que normalmente a gente vê e fala assim: ai, que lindo. Ou então, na hora da nossa dificuldade, a gente lê o Evangelho e fala assim: não dou conta, eu fico mais confusa ainda. Porque se na hora que eu estou relativamente bem, eu já não estou entendendo, imagina a hora que a gente está tumultuado. Então, eu tenho que começar agora a ter o hábito de ler e questionar. O que é isso? O que eu sei disso? Porque, na verdade, se a gente vai entrar na era do Espírito, eu já estava vivendo a era do Espírito, eu preciso entender que coisas são essas que compõem a minha personalidade. Eu tenho uma personalidade. O que é personalidade? Por que o Evangelho fala personalidade? Ele não fala o Espírito. Por que ele mudou aí? Então, eu preciso começar a questionar para que eu possa ler e entender isso na minha intimidade. Porque se é o Evangelho que direciona a minha vida, o que acontece? Se eu leio o que direciona a minha vida e não entendi nada, o que a gente vai fazer?
vão por uma, né? Do jeito que der, vamos embora. Porque eu não sei, não entendi. Né? Então eu preciso questionar agora, porque agora vai virar livro de estudo para que a gente possa ter a compreensão maior na nossa intimidade. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, ela fez estremecer os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao céu. Essa frase faz sentido para a gente? Faz. Qual o sentido para você? Os primeiros cristãos que tiveram força para ir lá enfrentar os leões e falar que amava Jesus e que acreditava em Deus e ter aquele amor pela qual. Quer dizer para mim. E por que você acha que o amor estremeceu tudo? Porque é muito forte. Muito forte. Gente, não tem certo e não tem errado. Mas vocês estão vendo? Pensa em quem falou. Ó, vocês estão vendo como vai ficando difícil para a gente definir o que é esse amor? Por isso que lá na frente ele falou assim, ó, não o amor nesse sentido vulgar. Porque no sentido vulgar, do eu te amo que a gente fala, com todos os nossos interesses, a gente fala assim, amei essa roupa. Quando a gente quer essa roupa. Eu te amo para tal pessoa, quando eu só desejo tal pessoa, porque a hora que me cansar, tchau. Então, não é desse amor que ele estava falando. Ele estava falando do outro amor, esse sol interior que fez estremecer. E aí, quando a gente começa a tentar entender o amor, a gente vê que a gente não consegue nem definir, a gente não tem noção do que é isso. Né? Então, se eu não sei o que é, eu também vou ter uma certa dificuldade em lutar para conquistar. Por isso que agora a gente tem que começar a pegar isso como livro de estudo, ler, procurar entender cada parte, cada situação, para que a gente se encontre aí, nesse momento que ele descreve, e aí sim o Evangelho passa a dirigir a minha busca. Eu vou ler e ele é o meu parâmetro, porque aí eu posso identificar o que eu faço que está de acordo com esse Evangelho e o que é que eu faço que está em desacordo, porque aí eu tenho noção do que é que eu tenho que corrigir. Antes disso, a gente fica um tanto perdido. Né? Então, agora a gente chega num momento que a gente precisa de ter definição. Então, o que é que eu entendi disso? E o que é disso que eu já sou capaz de fazer? Do que eu sou capaz, o que é que eu faço? Porque tem algumas coisas que eu sou capaz e eu não faço. Por quê? Porque eu não quero. Mas se eu sei que está lá, por que é que eu não quero? Porque se eu não começo a perguntar, eu também não vou entender. O que é isso que a gente está fazendo? Ó, vai no parâmetro, venho na minha conduta. Analiso, volto no parâmetro, venho na minha conduta. Como chama isso? O que eu estou fazendo? Isso chama reflexão. Eu começo a usar na minha intimidade, porque aí eu vou aprender a resposta do que me traz dificuldade. Porque quantas vezes a gente já chegou na vida e disse assim, ó, eu não sei por que é que eu sofro tanto. Se eu não sei, não tem solução. E aí, todo dia a gente acorda com um desejo de desistir da vida. Se a vida é assim tão difícil, eu não quero viver. Eu não gosto da minha vida. Tudo é muito ruim. Não é possível que Deus é justo. Então a gente vai alimentando algumas dificuldades. Por quê? Porque está incompreensível. E muitas vezes a gente desiste.
Então, se eu começo a entender e fazer esse momento de reflexão, eu vou no parâmetro e venho a minha conduta. Eu começo a perceber, ó, o que está errado. E isso, gente, é uma coisa assim que vai ficando no nosso hábito mesmo. Então, lembra quando a gente falou, né, no ano passado, quando a Célia e a Ana Maria vieram, elas falaram da sala de reflexão. A gente ainda não consegue usar, porque a gente fala assim, mas quem faz lá? Senta e faz o que naquela sala? Fica lá um pouquinho? A gente não sabe muito o que é para fazer, né? Então, isso é hábito. Eu tenho que habituar a fazer esse momento, porque senão a gente sofre e a gente fica esperando que alguém saiba responder por que eu sofro. E nem sempre quem está aqui fora tem uma resposta, né? Então, às vezes, a gente busca assistência fraterna imaginando que vai sentar lá, conversar e a pessoa vai ter uma resposta. Não tem. Ela tem questionamentos que vão nos ajudar a perceber os pontos do nosso planejamento e onde a gente está falhando em relação ao parâmetro. O que é que eu sou capaz e não faço? Porque aquilo que eu sou capaz e não faço me traz muita dor. Então, às vezes, nas próprias músicas que a gente canta, a gente não se atenta. Eu falo, a gente canta a oração de São Francisco e fala assim, ó, é perdoando que se é perdoado, é amando que se é amado, e aí, a hora que a gente está fora aqui do contexto, a gente espera que todo mundo nos ame, mas eu ainda não sei amar. E aí eu não encontro esse amor. E eu fico com dificuldade, né? Então aí tem outra música que fala assim, que amor difícil é esse? Parece quase impossível. Porque tem hora que a gente para e fala assim, ó, pra mim está impossível. Impossível por quê? Porque eu estou esperando ele vir, eu não quero ir. E o movimento tem que ser na minha intimidade. Eu vou, senão não vem. Diga. Oi. Eu posso instituir a personalidade. Fala a Espírito. Nós temos resultado em todas as mazelas internas do ser humano. Talvez seja essa a grande dificuldade de todas as pessoas em definir qual é o amor e viver na vida. Nós vamos pensar tudo isso, porque realmente as nossas mazelas nos dão grandes dificuldades. E penso, Eduardo, que a gente tem uma dificuldade a mais, que é identificar quais são as nossas mazelas. Porque a gente não tem hora que definitivamente a gente se acha do bem e fica chocado por estar sofrendo. Por que na minha vida está isso se eu só quero fazer o bem? Eu acho, mas quem falou que eu estou fazendo? Então, se eu não tiver parâmetro, se eu não aprender a estabelecer essa comparação, analisar a conduta, eu posso conservar em mim essa ilusão que eu estou fazendo bem, que eu só quero bem, mas eu não estou percebendo o que é que de fato eu estou fazendo, né? E às vezes a gente tem mesmo esse conceito da gente, que a gente está fazendo bem. Então lembra quando a Ana brincou semana passada, ela falou assim, nossa, se o mundo lá fora fosse igual ao que está aqui dentro, o mundo seria outro. Será? Será que isso é verdade? Quais são as dificuldades que de fato ainda tem na nossa intimidade? Então, é essa busca que a gente vai tentar fazer. Então, ó, quando ele diz assim, ó, que lá no seu início, então vocês lembram quando Kardec define, ó, todo espírito é criado simples e ignorante. Nós vamos chegar à perfeição, mas a gente não é perfeito ainda. Então nós estamos no processo de evolução. Mas lá no começo, o que guia o espírito simples e ignorante? Instinto. Então, na ciência, o instinto está dividido num monte. Kardec fala do instinto de conservação. Porque, na verdade, tudo é para preservar a vida. Que se não tivesse algo em nós que nos impulsionasse a preservação da vida, o que ia acontecer diante da primeira dor? O que a gente
faz na hora que a gente chega na dor? Chora, faz Empaca e desiste. Não quero mais. Só que dentro de nós tem esse instinto de conservação que não permite desistir simplesmente. Então, para que eu consiga desistir da vida, eu já tenho que estar num processo patológico muito grave. Por quê? Porque, caso contrário, tudo que eu faço, mesmo não percebendo, é na tentativa de preservar a minha vida. Todos nós. E isso tem a sua origem lá no comecinho da nossa evolução. Quando a gente é simples e ignorante, não sabe nada, mas precisa aprender a lutar para sobreviver e manter a vida. Então, nesse começo, todas as experiências materiais são fundamentais. Por quê? Porque nós estamos ainda lutando com a matéria para adquirir conhecimento. Então, nesse começo é muito importante. Então, na Gênesis, ele pergunta assim, ó, qual a diferença entre o instinto e a inteligência? Onde acaba um e o outro começa? Será um instinto uma inteligência rudimentar ou será uma faculdade distinta, um atributo exclusivo da matéria? Porque eu falei assim, ó, o instinto vai preservar a vida. Que vida? Que vida? Vida material. E agora? Nós temos instinto ainda, mas a inteligência já está funcionando? Então, mas se agora que a minha inteligência funciona, eu falo que eu sou um espírito imortal, que a verdadeira vida é a vida do espírito, será que está adequado no nosso patamar evolutivo viver o império do instinto, lutando com toda a força para preservar a conservação da espécie? E agora? Está no compasso ou já está no descompasso? Então, o que a gente tem que começar a pensar? Porque senão a gente lê, fala, tenta discutir, mas a gente não entende a origem da coisa. Olha, lá no começo, o instinto era fundamental, porque eu não tinha conhecimento. Eu era simples e ignorante. Se não tivesse uma força a me impulsionar para que eu realizasse experiências, e para isso eu precisava uma manutenção da vida, então eu precisava de alguma coisa que me impulsionasse, nós não teríamos evoluído. Mas agora que a gente está já na transição, a gente já adquiriu a inteligência, será que eu preciso ainda continuar guiada pelo instinto? O que vocês imaginam disso? Eu sei que para alguns a resposta vai falar assim, eu nunca pensei nisso. Não tem problema. Mas é hora da gente começar a pensar. Nós ainda temos instinto. Nós temos inteligência. E agora? O que a gente faz? Segue o instinto ou a inteligência? Depende da hora. Tem instinto é bom ou tem instinto é ruim? É bom. Bom ou ruim? Bom. Seguir o instinto é bom ou ruim? Depende. Vocês estão vendo como que confunde as coisas? E o que é que eu posso fazer? Já que eu tenho instinto, mas eu sou inteligente, o que a inteligência pode fazer nessa hora? A inteligência Direcionar, limitar. Por quê? Porque se agora eu já estou de posse desse atributo do meu espírito, que é a inteligência, eu posso agora acionar a razão, a consciência, a vontade e lançar mão do meu livre-arbítrio. E decidir, faço, não faço. Porque agora eu entendi, eu tenho um objetivo. O objetivo é chegar à perfeição. E como eu tenho um parâmetro, eu sei o que é que me encaminha para a perfeição. Agora,
Já é um hábito fazer esse movimento na nossa intimidade para limitar o instinto? Fazer valer a inteligência desse espírito, acionando a razão para construir situações diferentes? Então, esses questionamentos têm que agora fazer parte para que a gente possa entender a nossa dificuldade. Porque senão eu vou agir de uma forma que não é mais condizente com aquilo que eu já sou capaz. E toda vez que eu faço uma coisa e eu tinha capacidade para fazer diferente, e a hora que eu vou consultar o parâmetro foi inadequado em relação ao parâmetro, eu posso justificar quanto eu quiser, mas eu vou ter dor, muita dor. Então eu posso falar para vocês o tempo todo, ó, mas não deu certo porque aquela pessoa é muito difícil. Não, mas você não tem noção, ela é muito difícil, é muito complicada. Por que eu preciso justificar tanto? Porque quando eu olhei o parâmetro e entendi o que eu já era capaz, eu vi que eu tinha muito mais para fazer na situação e eu não fiz. E está me incomodando. Por quê? Porque eu não acionei a inteligência e a razão para fazer uma construção nova. Eu fiquei como era. E isso agora não faz bem mais. Então, a gente tem instinto? Tem instinto. Instinto é ruim? Não, não é ruim. Mas não dá mais para guiar só pelo instinto. Talvez em alguns momentos, mas diríamos que poucos momentos onde ele vai acertar, porque o instinto não erra, o instinto acerta. O instinto te conta como é que você vai salvar a sua vida, mas ele não manda você armazenar o supérfluo. Ele para na preservação da vida. Conservou? Para. Quando eu extrapolo esse limite, já não é mais o instinto que está agindo. Aí começou a nossa dificuldade. Então, é nesse estágio que a gente vai tentar discutir para compreender como é que a gente sedimentou tanta dificuldade nessa ação. O que eu queria falar um pouquinho antes, quando você estava falando em relação ao Evangelho e tudo isso que depois, a importância de nós aprendermos a refletir, porque o próprio mundo que a gente vive, ele não estimula a gente a refletir. E não tem como nós nos transformarmos ou sairmos da nossa dor se nós não refletirmos. Então vamos pensar alguém que vive uma dor profunda, ou por um problema de doença, ou por um problema do trabalho. Então vamos pegar uma doença que é crônica e não vai sarar, e sofre por causa dessa doença. Se ele não refletir qual é a necessidade dessa doença na vida dele, ele vai desencarnar sem saber a importância ou sem ter momentos de felicidade ou buscar a alegria, né? Vamos colocar assim, nem a felicidade, mas a alegria mesmo tendo essa situação. Então eu acho que não tem mais como a gente, por exemplo, fazer uma leitura dinâmica do Evangelho. O Evangelho hoje, ele pede para que a gente leia um pequeno trecho, às vezes uma frase, 2, 3 frases, e ali nós desenvolvamos um sentimento ou uma reflexão para que nós possamos absorver o que ele está falando para nós. E a mesma coisa que a Luciana está falando. Se a gente não refletir sobre o que é instinto, o que é inteligência, nós não vamos saber na nossa vida quando nós estamos agindo com instinto ou com inteligência. Mas isso só vai acontecer se a gente refletir. Tudo isso que a Luciana fala e a gente estuda, se a gente sai daqui e não reflete sobre isso, isso não adianta de nada para nós.
Não, é só, eu acho que o interessante é só reforçar para todos nós, fica clara essa questão que a Lu colocou do instinto da preservação, que o instinto sempre é bom, né? Porque, embora isso não esteja categoricamente estabelecido, mas a tendência, né, porque o próprio Kardec deixou que isso não era ainda, né, definitivo, dá a impressão na literatura que o nosso progresso até atingir o mundo hominal, quer dizer, como inteligência, a gente houve esse ganho de instinto, né? E quando a gente vê na dúvida do que é um instinto, a gente pode sempre usar o recurso da natureza, né? Que na proposta da evangelização do Eurípides, ele sempre usou a natureza, e antes dele, Leon Denis, quer dizer, todos esses autores, espíritos que servem de referência para os nossos estudos. E a natureza mostra bem para a gente o que é instinto, né? Eu preciso me alimentar, mas eu não preciso mais do que alimentar a mim e a minha prole, eu não preciso armazenar, isso é instinto, né? Quando passa disso, começa a ser algo diferente do instinto, que eu acho que ela vai discutir depois das sensações e coisa e tal, dos prazeres. E vale para tudo mais, né? A gente, a todo dia na mídia a gente vê, né? Você vê dentro da sua casa, lá onde eu moro, eu vejo o quero, para desviar a atenção do gavião para o filhote dele, ele chama para ele o risco. Isso é instinto de preservação da espécie, entendeu? E a gente já pode até imaginar, não é um sentimento, obviamente, que é um animal, mas você já vê ali aquele primórdio do que é o bem do outro, né? Porque ele não tem esse raciocínio. A gente pode fazer essas comparações que ajudam, às vezes, a gente a pensar, a refletir, que é difícil, às vezes, a gente observar, né? Ou na semana passada eu vi uma cena que ela estava na internet, que passou de um golfinho fêmea, né, que o filhote havia morrido, ele estava conduzindo o cadáver do filhote. Quer dizer, é instinto de preservação, né, mas não há agressão no sentido de, olha, mais do que eu preciso, né? Isso precisa ficar claro que vai ser a base daí para adiante, né, do nosso entendimento. Quando a gente fala assim, não, vamos estudar o sentimento, se a gente ficar só tentando definir o que é orgulho, o que é paixão, o que é raiva, a gente vai continuar na superficialidade. Porque aqui a gente não manda ciumento de plantão. Então a gente já sabe o que é. Por quê? Porque eu lido com isso. Agora, como isso estrutura na minha intimidade? Não sei. Como eu vou fazer para modificar isso? Também não sei. Então, parece que às vezes assim, por que discutir instinto? Por quê? Porque se é aqui que tudo começa, eu preciso entender aqui o começo. Porque a gente estagiou toda essa fase instintiva e traz um instinto até hoje. Então, preciso conseguir identificar para poder mudar o jeito de pensar, sentir e agir, porque senão eu não dou conta de compreender a transformação. Então eu continuo falando só com a minha dificuldade, mas eu não consigo falar como é que eu faço para modificar. Não. O instinto é força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação deles. Nos atos instintivos não há reflexão, nem combinação, nem premeditação. É assim que a planta procura o ar, se volta para a luz, dirige suas raízes para a água e para a terra nutriente, que a flor se abre e fecha alternativamente, conforme se lhe faz necessário. Então, como que o instinto começa? Antes da fase luminal, a gente vai ganhando automatismos lá. Eu não vou ficar me atendo nessa fase, porque senão complica mais. Quando a gente acha que não sabe alguma coisa, a gente vai estudar e ver que não sabe nada. Mas o fato é, a gente chega na fase luminal com todos os automatismos prontos. Alguém precisou aprender a respirar? Nasce e respira. Eu nem sei quantos mecanismos estão envolvidos para que meu pulmão funcione e eu consiga fazer a troca que é necessária.
O fato é que quando eu cheguei na fase luminal, tudo isso funcionava. Então, tudo que é automático em nós, a gente ganhou estagiando antes dessa fase. Então, o instinto é fundamental para quando a gente chega na fase luminal, como simples e ignorante, ele funcione e garanta a preservação da vida. E a gente vê que aí ele ficou elaborado, porque eu consigo a minha vida e a minha espécie. Então, ninguém precisa ensinar o animal a salvar sua prole. O animal faz isso por instinto. É natural que isso aconteça. Só que o que está definido? Ó, no instinto, a gente vai ter um ato espontâneo e involuntário. Ele acontece. Ó, não vai ter premeditação, não tem reflexão, não tem combinação. Algumas coisas que a gente fala assim, que é o quê? Foi para salvar a minha vida. Vamos combinar. Teve premeditação ou não? Teve combinação, não foi instinto. Então tem hora que a gente fala assim, ó, mas vai que eu preciso amanhã. Então, vai que eu preciso amanhã não é instinto, é ganância. Mas a gente tem dificuldade para colocar o nome. Porque o leão não é assim, ó, deixa eu matar mais uma zebra, porque vai que eu tenho fome amanhã. Ele mata e come, acabou a fome, ele para. Ele vai dormir, quietinho. Daí pode passar mais 30 zebras, ele estava dormindo. Ele só vai correr atrás de outra hora que tiver fome de novo. Isso é verdade para o ser humano? Não. A gente come na hora que está com fome, porque isso mantém a vida. E depois a gente come por quê? E depois a gente come por quê? E depois a gente come por quê? Ou seja, por instinto mesmo, é bem lá de vez em quando. Então, ó, um foi espontâneo e involuntário. Não teve combinação, premeditação, reflexão. No outro, gente, a gente faz o tempo todo. Nossa, gente, hoje eu vou aproveitar, a festa é boa, tirar a barriga da miséria, como 50, vai saber quando eu como isso de novo. Aí a gente passa mal, a gente tem que lidar com tudo que dá errado. Mas a gente faz. Isso não é instinto. Oi. Mas é só instinto. Protege a sua própria. E essa questão que a gente ouve falar de cachorro protegendo a criança é só instinto. Não existe um outro sentimento, porque ele também não ensina, ele vai, mas ele também não vai salvar qualquer um. Bom, aí a gente começa assim, ó, cada animal vai ficando elaborado, porque ó, a gente está na fase luminal e eles estão encaminhando para. Então, isso que o Mário descreveu do golfinho que foi empurrando o cadáver, você não vai ver na lagartixa. Mas a lagartixa tem instinto. Se você for em cima dela, ela foge para se salvar. Mas ela ainda não tem essa elaboração. Assim como outras habilidades que a gente talvez não encontre no golfinho, você já encontre no macaco. Porque você vê que vai tendo uma evolução da inteligência. Tem uns que ainda, a lagartixa não tem nada ainda, só tem um instinto para se salvar. O outro começou a elaborar um pouquinho, aí você vem no outro, elaborou mais um pouquinho, até que a gente vê algumas manifestações que a gente ouve falar assim, nossa, meu cachorro parece gente. Parece, mas não é. Então a gente não pode falar que aquilo é um sentimento estruturado. Mas ali a gente já tem os rudimentos do que vai ser o sentimento, né? Então, isso é importante da gente entender, porque também quando a gente entra em contato com a nossa dificuldade, com o nosso patológico, a gente traz situações terríveis para a nossa vida. Então, definitivamente, às vezes a gente descreve o homem e diz assim, ele avançou no outro. Mas quem é que avança? Então, a gente assume aquela postura. Então, entender
que nessa combinação, reflexão, que não existe no instinto, às vezes falha no ser humano. Tá? Então, no animal a gente vai ter nuances, mas não sentimento. Quem Não, acho que é isso mesmo, só para completar o que você perguntou, é isso, o cachorro não vive numa matilha na natureza, eles não se protegem para a sobrevivência, é instintivo. Porque a gente acha, quando ele está próximo da gente, quem é que o alimenta? Nós somos a família dele, ele vai ter uma reação instintiva, não premeditada, de proteger aquele que é o núcleo, que é dessa coisa ainda rudimentar, como a senhora colocou, entendeu? Mas são rudimentos, né? Então é isso mesmo, só que a gente põe a nossa emoção lá dentro, né? Ele está crescendo, está evoluindo, mas ainda não tem essa questão, ele não reflete para proteger, ele protege quem ele considera no seu instinto como parte da sua matilha. É pelo instinto que os animais são avisados que os que lhes convém ou prejudica, que buscam, conforme a estação, os climas propícios. Então, às vezes a gente não ouve, tal ave fica no verão em tal hemisfério, daí ela migra. Como ela sabe? Pelo instinto. Porque nela já funcionam algumas coisas que, na verdade, na gente também. O problema é que a gente desligou da natureza. Quando a gente ouve os antigos contarem, eles dizem assim, quando acontece tal coisa, é a época da tal coisa. Mas como é que eles sabiam? Porque eles tinham muito contato e observavam a natureza. A gente se perdeu disso. Mas a gente também, se observar, nosso corpo é cheio de ciclos, de coisas cíclicas, e a gente se perde. A gente não tem mais esse contato. Então é falta de observação. Mas a gente tem muita dificuldade de observar. A gente tenta fazer tudo ficar igual. Então a gente olha e quer tudo igual. A gente não consegue perceber a particularidade que é nossa. E aí às vezes a gente se compara com alguém que é de outra raça, que tem outra habilidade, aí eu quero ficar igual. Então eu vou ficar igual na marra. E eu vou lá, eu pego. Por quê? Porque eu não sei observar. O que isso é importante para mim? Por que eu sou assim? O que isso me faz bem ou me traz qual facilidade ou qual dificuldade? A gente foi perdendo esse contato. Então a gente vai querendo moldar muito as coisas por conta da estética. Né? Então o que a gente faz? A gente faz isso com os bichinhos. Esse é bonitinho, de rabinho cortado, a gente corta. Eu não sei se ele gostou, se ele não gostou, eu acho bonito, eu corto. É meu, né? Eu corto. Então a gente tem essa dificuldade de entender para que serve, por que é assim. A gente quer ir mudando. Só que isso pode trazer uma dificuldade para a nossa intimidade depois. É também pelo instinto que os sexos se aproximam, que a mãe choca os filhos e que estes procuram o seio materno. Estou falando toda situação que alguém precisa ensinar a namorar. Ou que o Tozinho tem hormônio, aprende sozinha. Você está fazendo em curso, né? Então só vou desaprender um pouquinho. Tá pronto, gente, funciona. Alguém precisa ensinar a galinha a chocar os pintinhos? Não precisa, é automático. Só que se a gente perceber, se a gente se dedica ao filho, a gente tem essa mesma coisa. A hora que o bebê acaba de nascer, o que a gente brinca? Ixi, virou galinha choca. Porque fica o tempo todo ali perdendo, a gente fala, vai ficar lambendo, eu queria um tempo agora. Porque o instinto fica à flor da pele. Isso funciona, é automático. Hoje a gente faz 1000 cursos e tal, mas se deixar com a mãe e o bebê, cuida. Cuida porque sabe. Isso é instinto. A gente sabe o que fazer. Então, o que dificulta? Porque tem hora que a gente distancia tanto da essência, a gente traz tanta dificuldade para o nosso meio, deixa tanto a simplicidade, que a gente faz uma confusão de coisas.
E aí quando chega no segundo filho, a gente fala assim, vou fazer tudo diferente. Agora o cato chupeta faz assim, ó, tá tudo certo. No primeiro fervia 3 horas, daí então. Porque a gente percebe que fez umas coisas que não tinha nada, era pura tecnologia, mas que me distanciava do vínculo afetivo que era o importante, que caracteriza o ser humano em cuidar da sua prole. Então a gente faz muita coisa que distancia. Aí vai estar ligado à nossa dificuldade de relacionamento. Não está mais ligado a não saber o que fazer. No homem, só no começo da vida o instinto domina com exclusividade. É por instinto que a criança faz os primeiros movimentos, que toma o alimento, que grita para exprimir suas necessidades, que imita o som da voz, que tenta falar e andar. Por instinto. Tudo por instinto. Por quê? Porque isso já faz parte. Então, é natural que isso aconteça. E a gente precisa ficar atento. Por quê? Porque isso acontece. E que às vezes a gente também tenta negar. Não, ela não consegue fazer tal coisa. Como assim consegue? Aí entra o fato, ó, eu não tenho paciência de esperar fazer. É diferente. Mas que o instinto está lá, está lá. No próprio adulto, certos atos são instintivos, tais como os movimentos espontâneos para evitar um risco, para fugir a um perigo, para manter o equilíbrio do corpo, tais ainda o piscar das pálpebras para apoderar o brilho da luz, o abrir maquinal da boca para respirar. A inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados, de acordo com a oportunidade das circunstâncias. É incontestavelmente um atributo exclusivo da alma. Então a gente vai agora começar a diferenciar. Ó. Quando a gente assusta, a gente prepara para correr, por instinto. Eu nem vi o que é. Acontece ali, eu já estou pronto. Aí a gente vê e fala, não, foi o micro que caiu. Passa. Então essa primeira reação, pronto, isso é instinto. Aí depois que eu vi, analisei, combinei, entendi, achei graça, pronto. Aí é o ser inteligente funcionando. Então tem situações em que o instinto funciona. Verdade. Mas o que a gente vê? Que a inteligência é capaz de logo em seguida contrapor. Vocês vão falar, gente, mas que conversa esquisita é essa? Nem não para de falar de instinto. Qual é o outro instinto que funciona muito? A fome é um. Que esse a gente jura que é impossível de controlar. Outro instinto que funciona muito. Sexual. Que também tem gente jurando que não dá conta de limitar. E aí, se eu limitei esse, por que eu não limito os outros dois? O que falta? Vontade. Então, do mesmo jeito que o adulto não vai se guiar por um instinto quando foi capaz de olhar, analisar e observar, se ele fizer a mesma coisa nas outras situações, não tem como ele alegar que isso não tem como controlar. Então, o que eu faço nessa hora? Como o instinto está ligado ao prazer, eu deixo fluir. E aí a gente fica ouvindo uma frase falsa, que todo mundo fala assim, ah, mas fazer o quê, né? A carne é fraca. A carne é a carne. Fraco sou eu de vontade, que não consigo acionar essa vontade. Mas por que é que eu preciso entender? Porque agora a gente saiu da fase instintiva e agora, como ser inteligente que pensa, a gente passa a ter responsabilidade. Se instinto ou não, qualquer coisa que eu fizer, que interfere no outro, é da minha responsabilidade. Ah, mas foi instinto. Tudo bem. Isso se justifica e aceita
lá no homem da caverna, para ele tudo bem. Na nossa faixa evolutiva, tudo aquilo que eu faço e que vai trazer alguma dificuldade para o outro é da minha total responsabilidade. Se a gente não começa a raciocinar, o que acontece? A gente vê que a nossa aparente inteligência, porque não é inteligência, tem buscado tecnologia para deixar a gente confortável no instinto. Preservativo, anticoncepcional, N formas de evitar que aconteça a perpetuação da espécie, para que a gente possa ficar livre no instinto. Será que o homem que se diz crer na vida imortal, que se encaminha para a evolução, é inteligente quando ele fica correndo atrás de recursos para que ele permaneça na fase instintiva? Então, é um questionamento pessoal. Você vai falar, mas você quer o quê? Que a gente tem 50 filhos? Não estou falando disso. Planejamento reencarnatório de cada um, eu não sei quantos filhos cada um tem que ter. Mas o que a gente tem que pensar é o quanto o instinto ainda domina em mim. Por quê? Porque é um ato espontâneo, involuntário, sem reflexão, sem combinação. E aí, caracteriza que eu estou lá no início da minha jornada evolutiva, o que hoje para nós não é verdade. Nós não estamos mais. A gente já sabe muita coisa para falar que a gente está lá no princípio. Então é aí que a gente começa a perceber que fica muito estranho. Então a gente falou assim, ó, por instinto, a cadela cuida dos filhotes. Ela avança em quem chega perto. E abusando do instinto, sendo inadequada com aquilo que ia na sua intimidade, o ser humano tem um filho, põe um saco preto, amarra e põe no lixo. Então, onde é que está o problema? O que aconteceu? Porque o animal nem chegou na fase hominal. E a outra está com o pezinho que diz que vai para o mundo de regeneração e progresso. Então, alguma coisa errada está acontecendo, onde a gente perde do sentimento. Então, se a gente não começa a raciocinar, daqui a pouco, a gente diz ser um espírito que acredita na vida imortal e torce para o Congresso votar e ser a favor do aborto. Tem alguma coisa esquisita acontecendo com a gente. Então, se eu não começo a perguntar, a questionar, eu não mudo de patamar. Por quê? Porque por mais que eu diga da imortalidade, a minha conduta não é condizente. Então, são questionamentos que eu preciso fazer para que eu entenda a minha intimidade, para que eu consiga depois compreender quais são os sentimentos que definitivamente eu sou capaz de estruturar. Porque senão a gente vive um mundo de violência e dificuldade, aí a gente olha e fala assim, ó, eu acho que não tem solução. Porque por mais que tenha polícia, então, né, põe cerca elétrica, antes era alarme, agora é alarme e cerca elétrica, agora é alarme, cerca elétrica e o vigilante da rua. Daqui a pouquinho o quê? Contrata o exército, um para cada um, na porta com a metralhadora, não vai ter fim. Mas espera aí, se não está tendo fim, onde que está a desestrutura do sentimento que tem trazido tanta violência? Então, quer dizer, por que o ser humano chega a ficar tão desequilibrado que ele consegue fazer pior que o animal que ainda é instinto? Então, é essa transição agora que a gente tem que entender. Porque senão, ao invés de ajudar o ser humano que está nesse ponto, a gente condena e fica ainda mais violento. Porque, gente, quando aparece uma notícia dessa, o que é que a gente vibra para essa pessoa?
as coisas mais nobres do nosso coração, né? Devia amarrar, devia bater, devia esquartejar, devia... Então, só borbulha dificuldade. Então, por que quando eu deparo com um ser humano em dificuldade, eu viro a fera e busco no instinto tudo que eu tenho de agressividade também? Então, se eu não compreendo essa transição, eu não modifico. E o que ela fez é com ela, mas esse monte de pensamento esquisito da nossa parte é problema nosso. Esse está estruturado já na nossa intimidade, porque enquanto eu desejei mal, eu construí tudo no meu pensamento, e agora é meu. Então a gente fica de posse de uma grande dificuldade em relação à dor do outro. Então, para a gente ter noção que discutir sentimento não é tão simples assim. A gente precisa entender muita coisa para dar conta de estruturar. Quem puder, na Gênesis, no Livro dos Espíritos e no Obras Póstumas, tem vários textos que ele traz do instinto e da inteligência. A gente ainda retoma um pouquinho no instinto, para depois a gente entender por que as paixões se instalaram e a gente entender, então, como é que nasce o orgulho e o egoísmo na nossa intimidade. Eles estão ligados a esse instinto, por isso que não tinha como eu fugir disso. Orgulho e egoísmo são os mantenedores do instinto de conservação. Tá? Que é isso que a gente vai discutir. Então, eles em si também não eram tão ruins assim. Nós é que fizemos ficar ruim. Então, isso está no Obras Póstumas. Então, é disso que a gente vai discutir. Então, quem puder, porque aí vocês lendo, a gente tem mais perguntas, mais argumentações, mais gente para colaborar para a gente fazer o nosso entendimento. Menino, tudo bem? Então, vai. Fala que ele não é. Eu só comecei a elaborar aqui. Você corrige. Não, a Lu estava falando disso. A gente pode esquecer que essas coisas todas, né? O que eu estava pensando é isso, que toda essa construção dos instintos, né? No nosso perispírito, no meu modo de ver, é uma questão energeticamente muito forte. Quer dizer, quando o instinto da minha preservação, para preservar a minha vida, olha o que você faz. Ou se a gente olhar no mundo animal, olha o que um animal faz, ele enfrenta qualquer coisa. Então essa construção energeticamente falando, nosso perispírito é muito forte. Quando a gente aciona isso, não é para a preservação, mas com a nossa, vamos dizer, suposta inteligência, o nosso instinto para revidar, para devolver, pagar na mesma moeda, é isso que a Lu colocou. Olha, ele matou alguém, a gente deseja que ele sofra muito mais do que o mal que ele causou. Então a gente precisa tomar cuidado, porque quando a gente aciona o nosso instinto para devolver algo, provavelmente a gente vai acionar algo energeticamente muito forte e a resposta vai ser muito desproporcional, né? Porque não visa a preservação nossa, visa destruir o outro. E como você está acionando algo muito forte dentro do nosso perispírito, a consequência para o perispírito também será muito forte. A gente precisa pensar que são energias muito poderosas que foram construídas ao longo de todo esse processo que a Lu colocou, desde do mineral, do vegetal. Quer dizer, isso não é coisa, são milhões, bilhões de anos, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ficou tudo bem? Eu sei que não fica mais ou menos. Tá, então aí a semana que vem, se tiver alguma pergunta, alguma colocação, aí a gente continua.